por conta da pesquisa, né? Oi, Rô, eu atrasei um pouquinho hoje para começar a nossa apresentação. Que bom que você chegou. Já está sendo gravado, tá? Então, eu comentei que isso faz parte de um projeto de pesquisa, meu e da Roberta, que começou há 2 anos atrás, né? Esse projeto de pesquisa. E aonde a gente tem uma enorme satisfação de estar compartilhando isso com vocês, porque a gente vai precisar do apoio de doulas, de obstetrizes, de médicos obstetras, para que a gente consiga dar sequência a essa pesquisa, tá? Então, essa pesquisa nasceu da ideia da gente sair um pouco da área da fisioterapia meramente física, dos objetivos da fisioterapia no sentido de alongar, relaxar, fortalecer, preparar para o parto, mas trazer um olhar dessa fisioterapia para os aspectos psicossomáticos, aonde a gente trabalha o corpo, e de que forma que esse trabalho de respiração, né, que é um trabalho corporal, se a gente pensar um trabalho físico, de movimento de respiração, de que forma que esse trabalho de respiração vai trazer consequências no estresse e na ansiedade no período da gestação, né? Então, será que aquilo que a gente faz importa para essas mulheres que estão nessa fase da gestação? Será que traz repercussões, né? Então, a gente vai avaliar essas repercussões do emocional, né? Do quanto o treino de respiração afeta esse estresse na gestação, tá? Então, essa pesquisa nasceu com esse intuito. Muito bom. Então, assim, o objetivo, né, é priorizar o bem-estar materno com estratégias simples e seguras, como os exercícios de respiração. Então, a gente parte do princípio que todo mundo respira para estar vivo, e que a respiração, embora fisiológica e condicionada a uma condição que independe da nossa vontade, a nossa vontade pode controlar o nosso padrão respiratório. E o controle do padrão respiratório, ele traz efeitos no sistema nervoso autônomo, produção de endorfina, que traz bem-estar, né? Você tem uma mudança da frequência cardíaca, e aí o controle do estresse. Então, a gente sabe que tem pesquisas que mostram diminuição de cortisol, né, para as pesquisas que utilizam aí as técnicas de respiração e relaxamento no controle do estresse. Controle de dor também está muito relacionado aos benefícios da respiração. Então, existem inúmeros trabalhos publicados, né, falando dos benefícios de respiração, de relaxamento no estresse e ansiedade. Porém, na gestação, a gente tem uma paucidade de trabalhos nesses sentidos. Então, são poucos os trabalhos que mostram o efeito benéfico da respiração nessa fase da gestação, justamente mostrando os benefícios disso no controle do estresse e da ansiedade, né? Durante a gestação, mas também para promover uma experiência de parto mais tranquila e uma saúde ótima para a mãe e o bebê. Então, esse binômio mãe e bebê, ele vai estar sendo beneficiado pelas práticas de respiração aí nessa fase da gestação. Então, exercícios de respiração para redução do estresse em gestantes. Então, a Roberta Luz e a Liris Vu. Rô, se você quiser fazer uma breve apresentação sua, falar um pouquinho de você, da sua formação, né, das técnicas que você trabalha e por que que você selecionou essa técnica de respiração dentro aí das terapias complementares, né, que também está dentro da medicina tradicional chinesa. Então, é bacana se você puder abrir o áudio e comentar com a gente, Rô. Bom dia para todos, todas. É um prazer, né, estar fazendo esse trabalho. Primeiro, eu desenvolvo pesquisa clínica há mais de 10 anos e, e sempre foi um desejo meu, e aí no final nós se juntamos, né, eu e a Liris, para que a gente saísse um pouquinho daquele quadrado dentro da universidade, né, no qual nós duas somos do mesmo espaço, do mesmo lugar, que é a Federal de São Paulo, que é a Unifesp. E sair um pouquinho também daquele olhar
específico, vocês vão ver meu gato agora, que toda vez que eu falo ele não para de gritar. É, eu não sei o que que ele tem com a voz da gente aqui. E aí, vem aqui, Harry. Pronto, senão você não vai parar. Desculpa, gente, ele não para. Não sei se eu fico mais bravo que ele não para ou ele não para porque eu fico bravo. E aí, é, a gente resolveu fazer um trabalho saindo dessa condição da caixa, né? Porque quando estamos dentro de uma instituição, a gente tem uma série de protocolos no qual a gente não consegue fugir, né? Às vezes a gente não consegue colocar uma técnica que na nossa prática clínica funciona e, e aí na universidade aquilo não é viável. Então, pensando nisso, o Sons de Cura é uma prática meditativa que tem um intuito, né, de trabalhar uma autorregulação em qualquer indivíduo. E quando a gente atende pacientes, né, na medicina tradicional chinesa, a gente diz que atende desde o dia do nascimento até o seu dia de morte, né? Então a gente atende pessoas de todas as idades, o que é um grande benefício, né, quando se é profissional das práticas, foi trazer isso para as gestantes, porque num cenário onde pouco se fala com elas sobre a visão não só respiratória, mas também mental, da saúde mental, como a Lili estava falando, eu acho que vai ser uma combinação de duas terapêuticas que vai trabalhar a saúde mental delas. E vai ser muito importante, foi como ela disse, demorou um tempo para as pessoas que estão vendo agora. Parece rápido, mas a gente ficou 2 anos corrigindo, mandando para comitê de ética, verificando como isso aconteceria. E esse projeto está em nosso nome, né? Não tem vínculo acadêmico, e sim vínculo de duas profissionais pesquisadoras independentes. E nós vamos conseguir levar essa informação para todos. Acho que era isso, né, Li, para falar sobre o projeto em si. Se você quiser continuar, pode falar. É isso mesmo, né, Rô? A, essa pesquisa, ela dá início a um projeto de vida nosso, né? Porque as técnicas de respiração, elas estão dentro de terapias complementares, né? Que vão ser técnicas que agregam muito valor nas atividades que a gente já faz na fisioterapia, e elas abrem caminho para um olhar da físio além do físico, né? Compreendendo os aspectos emocionais, né, envolvidos ali no nosso atendimento, porque a gente já percebeu que o que a gente faz é muito mais do que só mexer o músculo de contrair, de relaxar. E que neste corpo existem muitas histórias. E esse corpo que traz muitas histórias, ele sofre alterações ao longo da vida. E na gestação é um período onde a gente tem um boom de alterações e muitas vezes não dá tempo de se acostumar, né? Eu nunca gestei, a Roberta pode falar por mim, mas eu imagino assim, para mim já foi difícil, está sendo difícil essa fase do climatério, que vem alterações que eu falo, gente, o que está acontecendo no meu corpo? Agora imagino um boom, uma explosão de alterações hormonais que acontecem em 9 meses e você não tem tempo de se acostumar com aquilo, né? E aí vem o medo de como é que vai seguir essa gestação, será que você vai ter problema? O medo de será que está tudo bem com o bebê? Depois, à medida que se aproxima do parto, o medo desse parto, o medo de alguma intercorrência no parto. Então, essa expectativa e as incertezas da gestação, elas estão ali o tempo todo gritando e você sabe que ali você não consegue, né? Tipo, meu, não tenho esse controle. Na gestação, as mulheres me falam o seguinte, Liris, eu aprendi na gestação que eu não controlo nada. Isso é fantástico, né? E que o esperar ao longo de 9 meses, nestes 9 meses,
é que são gerados uma mãe, né? Ela não nasce quando nasce o bebê. É todo um processo em que ela vai perdendo a segurança, a autonomia dela, aquele corpo que não é mais dela, que está mudando, independe da vontade dela, aquilo que ela tinha segurança no corpo, ela não tem mais, aquilo que ela tinha segurança na vida, ela não tem mais. E para onde eu vou agora? Né? Então, como é que, mesmo quando tem o desejo de engravidar, né, que ela quer ser mãe, que ela está num relacionamento bacana, que existe neste relacionamento a vontade da maternidade, e isso não exime o fato de que a mulher abre mão de uma série de coisas dela para ser mãe, né? Sem a certeza de que esse bebê, quando tiver crescido, vai cuidar dela quando ela estiver mais velha, né? Então, é a presença do trabalho do amor o tempo todo, né? Da doação, do amor, da aceitação, daquilo que você não controla. E a gente, quando dá assistência para a mulher no período da gestação, a gente precisa estar atento a estes aspectos e não olhar só para aquele assoalho pélvico que você quer proteger de impactos, mas aquele assoalho pélvico que você quer proteger de impactos, ele está dentro de uma pessoa e ele vai sofrer as consequências daquilo que é a vida, o ambiente emocional, mental desta pessoa, né? E a gente vai lidar com isso o tempo todo. Então, vamos lá, aqui, ó. Então, o nome mesmo da nossa pesquisa é Controle do Estresse na Gestação, utilizando 6 sons de cura e a respiração consciente. E é um ensaio clínico randomizado e controlado. Então, a gente depois pode tirar as dúvidas de vocês, se vocês não souberem o que é um ensaio clínico randomizado e controlado, tá? Mas pensa assim, são formatos de pesquisa que nos ajudam a comprovar que aquela técnica que a gente está utilizando naquele momento, que a gente quer saber a resposta daquilo, é realmente efetiva. Então, a gente vai comparar 3 grupos: um grupo com a respiração consciente, um grupo com os 6 sons de cura e um grupo onde a gente vai observar naquele tempo, né? Ou ela não vai ter intervenção nenhuma. Tá? A gente só vai observar as alterações no tempo de uma gestante que não recebe as orientações, para estar comparando e vendo, né, os efeitos dessa respiração, tanto da respiração consciente quanto dos 6 sons de cura, no estresse e na ansiedade na gestação, tá? Justificativa. Então, dentro de um trabalho científico, a gente desenvolve uma metodologia nesse trabalho, né? Então, a gente tem que justificar o porquê que a gente está fazendo a pesquisa. Será que existe uma importância do nosso tema? Ele é importante? O quanto aquilo que a gente quer provar pode trazer de soluções para as mulheres que estão na gestação, né? E também uma coisa que é muito importante quando a gente faz pesquisa é saber da nossa habilidade com aquela técnica. Então, eu tenho habilidade com a técnica da respiração consciente, a Roberta com 6 sons de cura. Também é interessante, dando sequência, não agora nesse momento, mas quando a gente fala de pesquisa, treinar pessoas que possam aplicar essas técnicas e ver se ela dá resultado, porque a gente que está aplicando ou qualquer pessoa que aplicar a metodologia também tem resultado, né? Porque isso também, dentro de respostas que a gente busca em pesquisa científica, isso também é um dado interessante. Lembrando que toda pesquisa ela tem viés, nenhuma pesquisa ela é perfeita, né? E a gente, no momento que a gente usa algumas técnicas, a gente quer saber o efeito placebo também dessas técnicas, né? Então, por isso que quando a gente acompanha um grupo que a gente não aplica técnica nenhuma, a gente de alguma forma tá avaliando o placebo das nossas técnicas também, tá? Vocês sabem o que é placebo? Então, o placebo é quando você toma um comprimido de farinha para tratar um problema que você tem, e enquanto os outros grupos tomam o comprimido com a medicação. Então, se o grupo que tomou farinha teve melhora daquilo que você quis observar, então isso é o placebo, tá? Então, em torno de 20% é placebo.
tá? Então, se a gente consegue avaliar se existe um placebo maior ou não, então a técnica que você está comparando, ela não é tão efetiva assim, tá? Por isso que tem esse grupo controle, que é um grupo que a gente não aplica a técnica, mas a gente vai oferecer após o término do programa a possibilidade dela conhecer essas técnicas também, né? Então, ela não fica sem assistência, ela recebe uma assistência depois daquele período. Então, ela também, a gestante que participar deste grupo, ela não vai ficar totalmente desassistida, tá? Então, necessidade de estratégias para redução do estresse e da ansiedade durante a gestação, enfoque técnicas simples e seguras, como exercícios de respiração. Então, você não tem contraindicações de trabalhar a respiração, né? Dificilmente você vai ter um efeito negativo de exercícios de respiração. Isso dificilmente traz riscos para a saúde. Então, isso também faz com que aquilo que a gente esteja propondo como uma resposta ali terapêutica, ela também traz uma segurança para a gente, porque a gente sabe que os riscos são mínimos, tá? E o potencial impacto positivo na experiência do parto e na saúde materna e fetal. Então, esses questionários, eles são questionários validados, que são questionários de ansiedade, de depressão, que normalmente o fisioterapeuta não utiliza, a gente vai estar utilizando esses questionários neste período da pesquisa e depois do parto, para ver assim, olha, você que fez as respirações, será que teve alguma diferença aí depois do parto? Pode falar, Rô. Liris, na verdade, o fisioterapeuta usa sim, tá? Esses questionários são questionários livres de possibilidade para qualquer profissional. Os questionários que não podem ser usados por profissionais da físio, a gente não pode aplicar. Então, na verdade, esse questionário pode ser usado por qualquer profissional da área da saúde. Existem vários que podem ser aplicados por todos. Existem alguns que só podem ser aplicados por psiquiatras e psicólogos. No caso, este não, tá? Esse é um questionário livre de acesso a profissionais da saúde, como vários outros que temos também, tá bom? O que eu quis dizer foi no sentido que os nossos trabalhos científicos, pouco a gente vê da utilização desses questionários de depressão e de ansiedade. Mas é isso que a Roberta comentou, é um questionário livre, então todo mundo pode usar. Então, assim, se é um recurso que a gente pode usar, vamos usá-los mais, né? Porque ele tem essa possibilidade. Mas a gente vê muito Acho que eles nem bem. sabem, né? Os É, FIS não sabem. não sabem, a grande maioria dos fisioterapeutas não sabe que existem esses questionários, é isso mesmo. Mas então, ó, agora vocês sabem que existem questionários de acesso sim para o fisioterapeuta e de que pode ser usado nos nossos consultórios e em nossas pesquisas também, tá? Para a gente poder observar cada vez mais o efeito das nossas técnicas, dos nossos recursos e nos aspectos emocionais dessas pacientes também, né? Emocional e nos aspectos mentais, né? Aí, a hipótese da pesquisa, então, toda a pesquisa se baseia numa ideia, né? Então, a gente acredita, a gente tem uma expectativa de que os exercícios de respiração possam reduzir os níveis de estresse e ansiedades em gestante. Então, a gente partiu deste princípio de que ele pode ser benéfico e que tem baixo risco, então, por isso que a gente foi por este caminho também, tá? E o objetivo da pesquisa, de uma forma simples aí para vocês entenderem, é a aplicação de exercícios de respiração em mulheres gestantes a partir da 30ª semana de gestação. Então, como toda pesquisa, a gente vai fazer uma avaliação, né? Essa avaliação é uma anamnese breve para identificar os fatores de risco, ou se essa mulher ela se encaixa nos padrões da pesquisa, né? Ou não se encaixa, ou tem alguma questão ali de saúde dela ou de comportamento que pode interferir nos resultados da pesquisa, que são os fatores de não inclusão e de inclusão, que a gente sempre tem que delimitar isso num trabalho científico. Então, a gente vai estar fazendo essa avaliação inicial a partir da 30ª semana de gestação, porque o trabalho efetivo dos exercícios de respiração é em torno de 4 semanas, que a gente vai estar acompanhando
as mulheres neste período de 4 semanas, tá? Então, para que a gente tenha tempo hábil de fazer a avaliação, delas receberem as orientações, a gente pede para que as mulheres com 30 semanas entrem em contato com a gente, tá? Comparação dos resultados com o grupo. Opa! Com o grupo inativo. O grupo inativo é isso que eu comentei com vocês, que é o grupo controle. Então, serão 3 grupos: o grupo de respiração consciente, o grupo dos 6 sons de cura e o grupo controle. Critérios de não inclusão. Então, precisa ser maior de idade. As mulheres gestantes menores de idade não podem ser incluídas na nossa pesquisa. Não podem estar com mais de 35 semanas de gestação. Não podem ter doenças crônicas subjacentes, doenças cardiovascular, doença renal, diabetes gestacional, né, ou diabetes mellitus, asma, distúrbios de saúde mental, né? Então, esses são fatores que excluem as mulheres gestantes de participarem desta pesquisa, tá? E outros critérios que são importantes para a gente também são doenças relacionadas com a gravidez, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, desproporção céfalo-pélvica, polidrâmio ou oligodrâmio, ou trombose venosa profunda, complicações na gravidez, como placenta prévia, hemorragia antiparto, sofrimento fetal ou uso de moderadores de humor, sertralina e fluoxetina. Então, as mulheres que têm essas condições de saúde, né, ou que fazem uso desses medicamentos antidepressivos ou moderadores de humor, não podem ser incluídas na nossa pesquisa também. Mulheres que têm uma prática de yoga, técnicas de meditação e mindfulness, isso pode interferir nos nossos resultados também, porque essas mulheres já têm uma facilidade maior de lidar com o estresse e com a ansiedade justamente por conta dessas práticas, tá? Então, a gente tem que excluir essas mulheres, mas da nossa pesquisa, as mulheres que fazem fisioterapia pélvica, que estão gestantes, podem fazer a pesquisa, certo? Então, a gente inclui as mulheres aí que fazem fisioterapia pélvica, só não inclui as mulheres que têm uma prática de yoga, de técnicas de meditação e de mindfulness, mas fisioterapia sim. Por isso que a gente precisa do apoio aí das fisioterapeutas para estar conseguindo seguir com o nosso trabalho, e daí surgiu a nossa apresentação aqui, né, para poder apresentar a proposta da nossa pesquisa e começar a trazer essas mulheres para a gente realmente começar o nosso projeto, colocar o nosso projeto para o mundo, parir esse projeto, né? É um parto. Eu acho que é um parto com período expulsivo prolongado. Mais ou menos isso, né? E aí, a técnica da respiração consciente. Então, a gente quis passar, como é uma apresentação hoje mais informal do nosso projeto, né? Então, a gente convidou algumas mulheres gestantes, né, de alguns grupos, e depois eu vou estar divulgando a gravação dessa aula também. Então, eu tinha necessidade de ser uma aula mais informal, né, pelo menos passar a ideia do que é a pesquisa, da seriedade do nosso trabalho, da nossa responsabilidade técnica, né, a importância de escolher técnicas que são seguras, com baixo risco, né, e que a gente tem também a habilidade na prática dessas técnicas. Então, isso dá segurança também para quem estiver encaminhando e para as mulheres que forem fazer parte da pesquisa. A respiração consciente, ela parte do princípio de você observar o movimento do seu corpo, as sensações do seu corpo enquanto você puxa o ar e solta o ar, tá? Então, é interessante porque, assim, traz um foco e atenção para o momento presente. Isso também está dentro de técnicas de atenção plena, né? Então, você sabe que no momento em que você tem um foco direcionado, né,
para a respiração, para o ar que entra, para o ar que sai. Essa consciência, ela vai diminuindo os aspectos do sistema nervoso autônomo que às vezes fica hiperativo, fica mais, que está presente na ansiedade, né? Então, o que que acontece? Só de você começar a observar o ar que entra, o ar que sai, esse sistema simpático, que é o que deixa a gente super ativo, que dá o coração, a batedeira no coração, né? Dá essa agitação. Então, a gente acalma o sistema nervoso autônomo simpático e traz mais para o parasimpático, que é a coisa do relaxamento, né? Então, observa, a gente traz essa observação do foco e da atenção do movimento da respiração na posição sentada. E para a posição sentada, é muito importante a posição dos isquios, sentir os isquios tocando a superfície onde você estiver sentada. A partir desse ponto mais pontudinho dos isquios, você busca o alinhamento da tua coluna. Então, a postura correta durante a respiração consciente, ela vai fazer com que você perceba melhor esse fluxo de ar que entra e sai, tá? Essa fluidez da respiração durante os ciclos respiratórios acontece melhor se a gente tiver numa boa postura. E aí, essa sensação que a gente tem, né, do melhor alinhamento postural, como se a gente tivesse um fiozinho no topo da cabeça, que vai direcionando a gente para o teto, né, já traz um alinhamento para essa coluna. E aí você vai observar se o movimento fica concentrado no peito, se fica concentrado no abdômen. Quando você puxa o ar, qual é o movimento que o peito faz? Quando você solta o ar, qual é o movimento que o peito faz? Tenta observar em você agora. Você já está trabalhando uns aspectos da respiração consciente. Agora, coloca a mão no abdômen e observa o movimento que a barriga faz, que seu abdômen faz quando você puxa o ar. E observa o movimento que a barriga faz quando você solta o ar. E se você colocar uma mão no peito, uma mão na barriga, observa que existe um movimento que um está diferente do outro. Então, às vezes, na inspiração, pode ser que você sinta a barriga estufar antes do peito, ou pode ser que você sinta o peito estufar antes da barriga. E como é que é a expiração? Será que você está estufando a barriga ou está puxando a barriga para dentro? E como é que é o peito quando você solta o ar? Ele sobe ou ele abaixa? Né? E à medida que você vai trazendo essa percepção da respiração, a gente vai buscando uma inspiração mais lenta e profunda. Então, a gente vai associando a inspiração a sentir o cheiro da flor e o soltar o ar sorrindo, desmanchando, soltando o peso do corpo. Aí, no momento que você traz a inspiração de sentir o cheiro da flor, de uma inspiração mais lenta e mais profunda, observa o movimento do peito e da sua coluna. Então, não tem como você puxar o ar mais lento e profundo se este movimento não vir associado a essa inspiração profunda, que é o movimento de abrir o peito e esticar as costas. Quando você faz uma expiração mais longa, soltando o peso do corpo, é natural que você feche as costas, que a coluna também se encurve, né? Então, o corpo, ele tem um movimento natural dele, que ele vai seguir este movimento, mesmo que você não queira. Então, só de você pensar em sentir o cheiro da flor, expandindo o peito, você vai observar a sua coluna se alongando e você vai observar a sua pelve se abrindo. Percebe que no abrir o peito, a coluna se estica, ela abre também e naturalmente a sua pelve, os seus isquios, eles se afastam da cadeira, porque o movimento da coluna puxa o movimento natural da sua pelve. Então, a pelve faz um movimento que a gente chama de antiversão, que é, ela vem para frente, os ossinhos se abrem lá atrás. E quando você solta o ar, que você
Desmancha, dissolve. Percebe esse movimento do peito que fecha, da coluna e da pelve que fecha também naturalmente junto com o peito e a coluna. Então você conseguiu perceber a sua respiração mais lenta e profunda com essa expiração mais prolongada, trazendo a sensação da expansão quando você puxa o ar e do peso, do desmanchar a tensão quando você solta o ar. E que naturalmente, ao você repetir este movimento, o seu peito tem um movimento natural, a sua coluna tem um movimento natural e a sua pelve vai acompanhar o movimento do seu peito e da sua coluna, mesmo que você não queira, né? E aí você repete esse movimento algumas vezes, percebendo que a cada respiração você consegue sentir um movimento maior do pé da barriga, da região da base do seu abdômen, como se você estivesse levando o ar para a base do abdômen. E à medida que você treina, você vai sentindo que é possível a gente perceber o movimento dos músculos do assoalho pélvico durante a respiração. Então, eu inspiro, eu sinto que tem um movimento do assoalho pélvico que desce sem muito esforço, é só um movimento da respiração. E quando eu solto o ar, a sensação é de que a barriga vem um pouco para dentro e que esse movimento da barriga e das costas, que fecha a barriga que vem para dentro, ela traz também o assoalho pélvico para fechar. No momento que eu puxo o ar, que eu abro o peito, abro a coluna, a pelve vai para frente e o assoalho pélvico desce. Solto o ar, o peito vai para trás, as costas vai para trás e a pelve se fecha e o assoalho pélvico se fecha. Você sente esse movimento do assoalho pélvico fechar. Então é só direcionar a atenção para as sensações do corpo enquanto eu respiro, percebendo o movimento do peito, da coluna, do abdômen e da pelve enquanto eu estiver puxando o ar e soltando o ar. Olha que coisa interessante, né? O que vocês estão achando disso? Agora, a Roberta vai fazer uma apresentação aqui dos 6 sons de cura. Rô, é com você. Eu vou só clicando aqui se tiver alguma necessidade. Então vamos lá. Os sons de cura faz parte, né, de uma das técnicas no qual a gente utiliza na medicina tradicional chinesa. E ela tem como seu principal objetivo a autorregulação do nosso equilíbrio, tanto físico quanto mental. A grande vantagem, né, de se trabalhar com práticas integrativas ou utilizar a medicina chinesa como um recurso para a melhora da condição de um doente ou até de uma pessoa saudável, né, que a gente imagina que é uma gestante, que na verdade a gente consegue reequilibrar esse indivíduo, trazendo ele para uma situação homeostática. Eu tenho falado muito para os meus colegas aí da área da pesquisa, para a gente parar de usar termos como energia, porque não é só energia que nós trabalhamos em medicina tradicional chinesa. A gente trabalha o equilíbrio da célula, né? A gente já tem comprovação disso. Então, se eu tenho uma tosse, por exemplo, eu consigo, fazendo essa técnica, um reequilíbrio dessa minha tosse. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou conseguir com que o fluxo do meu sangue, ou seja, eu estou mexendo com célula, eu estou mexendo com o organismo daquela pessoa, saia da região da minha cabeça e circule para o meu pé com a mesma intensidade que ele está na minha cabeça. Então, os sons de cura também é uma técnica que vai ser realizada sentada, com as pacientes sentadas, e o nosso principal objetivo é emitir 6 sons, no qual vamos trabalhar os 5 elementos da natureza: terra, madeira, fogo, metal e água, através de sons onde nós vamos reproduzir por 6 vezes e repetir mais 6 vezes, né? Então, são 6 sons de repetições de 6 vezes.
E as nossas mulheres, com certeza, sentirão esses benefícios. Nós vamos fazer essa técnica com elas de forma remota, uma vez por semana, ao vivo, né, Li? Eu e a Li vamos entrar ao vivo, e elas vão ter um vídeo, né, gravado. São 4 semanas, né, Rô? Isso, mas eu digo, a gente vai falar com elas toda semana por uma vez Isso, ao vivo. E aí exatamente. elas vão repetir isso diariamente. É que nós vamos dar um suporte para elas uma vez por semana, dentro do período de 4 semanas. É isso mesmo. Elas vão receber um vídeo nosso com a orientação da realização dos exercícios, e uma vez por semana, o grupo que tiver comigo, uma vez por semana, o grupo que tiver com a Roberta, vai estar podendo entrar no ao vivo online para treino da técnica, né? Para tirar as dúvidas e estar ali tendo um reforço do treinamento dessas técnicas. E aí, esses encontros também ficam gravados e a pessoa também pode treinar, tá? Mas aí o objetivo é que elas possam ter um reforço mesmo como estímulo positivo para não parar o treino. Exatamente. E que também a gente consiga, né? De repente, a gente não tinha pensado nisso, pensei agora. Que a gente tenha um feedback delas do que elas estão sentindo, né? Durante aquelas semanas, porque nós vamos ter uma avaliação inicial e final só. E aí a gente quer saber, né? Ah, eu tô dormindo melhor, eu tô sonhando mais, eu tô mais relaxada, eu sei lá, tô conseguindo comer menos coisas que me geravam que eu comia por ansiedade. A gente vai conseguir entender isso também com a avaliação individual de cada uma, né? Por isso que é um projeto que a gente não tem pressa, a gente vai desenvolver aí ao longo do ano com o fluxo de pacientes num período, aí termina, vamos para o outro fluxo, para que a gente consiga direcionar essas mulheres durante cada semana. Eu acho que o objetivo vai ser esse, né? Mas o outro objetivo que a gente tem também é a facilidade da adesão, né? Porque há uma grande dificuldade durante o período gestacional, às vezes, agora que elas voltaram, né, no atendimento, no trabalho, na verdade, presencial, que essas mulheres têm uma continuidade, né, uma frequência. E uma vez que a gente cria isso de forma remota, encontra com elas no período noturno, algo que elas já estão em casa, a gente consegue uma adesão maior, né? Então, os sons de cura é algo muito bacana, que até hoje não existe nenhum estudo sobre ele, ele tem uma efetividade incrível nessa técnica. A gente utiliza não só com mulheres no ciclo gestacional, mas também a gente utiliza com pacientes em todas as situações. Foi um dos recursos que a gente conseguiu reproduzir durante a pandemia, né, por ser um recurso fácil e simples e que nós, terapeutas, conseguimos reproduzir, né, distante para o nosso paciente. Então, eu acho que vai ser uma técnica que vai favorecer muito esse cenário das mulheres. Eu acho que era isso, né, que a gente tinha para falar, quero explicar um pouquinho, mas a gente tentou reproduzir duas técnicas de formas iguais, né, elas vão estar sentadas do mesmo jeitinho, uma fazendo uma técnica, outra fazendo outra. E no grupo que não vai fazer absolutamente nada, é porque, na verdade, quando se fala de ansiedade, o que se tem é prescrição de medicação, né? E não mais nada além disso. Então, a gente pode sim deixar um grupo sem tratamento, desde que não tenha o diagnóstico, né, de ansiedade, que se tiver, a gente não vai conseguir deixá-la sem remédio. Por isso que é um critério de exclusão, mulheres que já fazem uso de medicações. E aí, a partir daí, a gente vai conseguir traçar uma melhor conduta para elas. Acho que era isso, né, para falar sobre os sons de cura. É, e que teve gente aqui perguntando, né, se a pesquisa é só para gestante. Nesse caso né? Nesse Nesse caso caso, agora nós vamos pesquisar só gestantes. só gestante, exatamente, né? Então, mas o início da pesquisa, a gente criou um grupo
de WhatsApp, a gente vai deixar aqui para vocês depois, tá? Nesse grupo de WhatsApp, para a gente informar e ir direcionando para essa avaliação inicial, tá? Então, aí a gente conversa com as pessoas que tiverem interesse, com as gestantes, e vai estar direcionando para elas responderem os nossos formulários, e a gente vai fazer essas perguntas para elas, né, dos nossos formulários iniciais, para identificar se elas têm os critérios de inclusão para o estudo, né, se elas podem participar do estudo. E se caso elas não estiverem inclusas no estudo, e elas podem até receber os vídeos depois, a gente só não vai fazer acompanhamento, mas a gente acaba dando um direcionamento ali para que pelo menos ela conheça um pouco dessas técnicas, né? E é isso, gente, a gente precisa do apoio de vocês para estar direcionando os pacientes gestantes para pesquisa, né? E aí, antes de encerrar, expressamos nossa profunda gratidão a todas as mães gestantes que generosamente dedicaram seu tempo e interesse para participar dessa pesquisa, contribuindo em valor. Acho que eu escrevi errado aqui. para o, avan- para o avanço do conhecimento em saúde materna e fetal, certo? Então, só vou parar de compartilhar. E aqui eu abri uma live para que a gente também pudesse informar as pessoas no Instagram. A live vai ficar gravada no Instagram e depois a gente tem esse grupo. Eu vou colocar aqui na. Opa, só um minutinho. Vocês não estão vendo mais a minha tela. Eu vou pegar o link do nosso grupo, que vocês podem passar para gestantes também, tá? Estou abrindo aqui. Muito, muito legal. Eu vou abrir aqui. Então, tá. Estou aqui, só um minutinho. Só pareço que eu sou rápida para fazer as coisas, mas sou meio lerda, tá? Eu sou meio devagar. Opa, deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que eu não mandei para você, né, Rô, o link. Pesquisa respiração gestantes, achei aqui. Você já me mandou do WhatsApp? Já? Deixa eu pegar o link para passar para vocês. Convidar via link. Copiar link. Eu vou colocar lá no chat. Muito bom. E aí o link do WhatsApp. Se vocês quiserem entrar para estar contribuindo na pesquisa, né? A gente agradece muito. Eu vou só parar de gravar, tá? Colocar um stop aí na gravação.